Essa é a nossa nona aula de cálculo diferencial integral 1 e aqui eu vou falar das assíntotas. O que são assíntotas ou o que é uma assíntota? Bom, considere aqui um gráfico, esse primeiro gráfico aqui, de uma função f de x. Depois a gente vai trabalhar, inclusive algebricamente, essa função. Mas perceba que é uma função que cresce, né? A gente consegue aqui perceber que ela cresce indefinidamente, aqui também ela caminha indefinidamente para a direita, e o mesmo acontecendo aqui para a esquerda e para baixo. E a assíntota, ela ajuda inclusive a traçar o gráfico, a você determinar o comportamento de uma função se você tem o conhecimento, né, de onde ela se localiza. Uma assíntota é uma linha vertical, é uma reta vertical, horizontal ou inclinada. Então nós temos assíntotas verticais, está aqui, essa é uma assíntota vertical, está aí. Nós temos, a assíntota vertical, ela tem sempre o formato x igual a uma constante a, né? Nós temos aqui uma assíntota horizontal, é o caso dessa, assíntota horizontal, que vai ter sempre a forma y igual a uma constante, vamos colocar aqui um a, e temos aqui as assíntotas inclinadas, como essa, né? Uma assíntota inclinada que, para defini-la, quer dizer, já que se trata de uma reta, né, ela vai ter o formato y igual a x mais b. E nós vamos tratar desses três tipos de assíntotas. Perceba aqui que essa assíntota vertical ela vai determinar justamente, como se fosse aqui um eixo, que o gráfico não vai cortar, que o gráfico não vai atingir, né? Tanto se nós analisarmos aqui quando ele tende a mais infinito, ou quando essa função f de x tende a mais infinito, né? Ou quando ela tende também a menos infinito. Tanto considerando aqui o limite com x tendendo no gráfico aqui a 1 pela direita, como tendendo a 1 pela esquerda, né? Os limites são diferentes, o limite tendendo a 1 não existe, mas nós percebemos aqui a existência de uma assíntota, uma linha que determina exatamente, né, até que próximo de onde a função chega, tanto por um lado como pelo outro. E o mesmo ocorrendo aqui com a assíntota horizontal, né? À medida que nós temos aqui a função vai diminuindo, mas ela não chega a tocar essa assíntota vertical, essa linha pontilhada vermelha. O mesmo acontecendo aqui, ela vai aumentando à medida que o x diminui, tá? Mas ela não atinge o valor 2. Isso a gente vai estar vendo, inclusive, algebricamente. E o mesmo acontece aqui, nós temos aqui uma assíntota vertical, né? Como eu já falei, e tem uma inclinada também. Então, essa linha inclinada aqui justamente nos ajuda a determinar o tipo de comportamento dessa função. Beleza? Vamos lá, então. Vamos definir aqui uma assíntota vertical de uma maneira um pouquinho mais formal. Então nós temos aqui uma reta, eu já falei lá que uma assíntota vertical sempre tem um formato x igual a uma constante, tá? Então a reta x igual a é uma assíntota vertical da função f de x. Se for satisfeita pelo menos uma das condições abaixo, bastou uma dessas estar satisfeita para que x igual a seja uma assíntota vertical da função. Tá aqui essa assíntota vertical, é essa linha amarela que nós temos aqui, né? E a linha vermelha é a f de x. Então, se o limite da f de x com x tendendo a pela direita for menos infinito ou mais infinito, tá? X igual a é uma assíntota. Ou se o x tende a pela esquerda e a função, e nesse caso o limite vai ser menos infinito ou mais infinito, também x igual a é uma assíntota. Ok? Vamos para um exemplo. Tá aqui, determine a assíntota vertical da função f de x igual a 2x, perdão, 2 mais 3 sobre x mais 1. Nós já temos aqui o gráfico dessa função, tá? Mas geralmente você tem só a expressão algébrica, a função aqui na expressão algébrica que define a função. E como relacionar isso com o gráfico? Você pode calcular alguns valores para a função e tudo mais, mas o conhecimento das assíntotas te ajuda nessa análise do comportamento da função, como nós vamos ver. Então vamos agora resolver sem apelar para o gráfico. Bom, então temos aqui a função. Como determinar a assíntota? O que eu quero aqui é a assíntota vertical. Ou seja,
aquela assíntota que vai ter a forma x igual a um certo a, uma constante a. Agora, como determinar essa constante a, né? Essa é a questão aqui. Essa expressão 3 sobre x menos 1 nos leva a definir, né, que o domínio dessa função f, então aqui a gente pode pensar no domínio, vai ser todo o x real, né, qualquer x real, exceto o x igual a 1. Porque o x menos 1 tem que ser diferente de zero. Né? E se x menos 1 tem que ser diferente de zero, então o x tem que ser diferente de 1. E em cima desse exatamente o domínio, qualquer x real, tal que x é diferente de 1. Tá? Quer dizer, o x não pode assumir o valor 1. Então, esse 1 é um candidato ao meu valor a. Né? A gente vai fazer a verificação. Quer dizer, a função existe para qualquer valor ali, né? Exceto para o x igual a 1. Então, a função não vai estar definida para nenhum ponto aqui nessa linha vertical. Tá? Essa possivelmente é a nossa assíntota. Para isso, o que tem que acontecer? Né? Uma daquelas duas condições que nós vimos. Duas não, quatro, né? Quer dizer, o limite dessa função, então o limite da minha f de x, que é 2 mais 3 sobre x menos 1, 3 sobre x menos 1, com x tendendo ao valor a, né? Nosso candidato aqui é 1, seja pela direita, pela esquerda, vou colocar pela direita, mas você pode fazer pela esquerda também. Vamos verificar se esse limite vai dar mais ou menos infinito. Ok? Então, vamos para o nosso cálculo aqui. Bom, limite de uma soma eu posso separar, né, na soma dos limites, então fica o limite com x tendendo a 1 pela direita do 2, que vai dar 2, né, mais o limite de 3 sobre x menos 1 com o x tendendo a 1 pela direita. Ok? Bom, limite de 2 é 2, tá? Agora, o que acontece com esse limite aqui? Né? Nós temos que o x está se aproximando de 1 pela direita, por valores maiores que 1. Tá? Quer dizer que essa expressão aqui está se aproximando de zero, está tendendo a zero. Né? Por valores positivos. Ok, então vai dar mais infinito. 3 sobre uma constante, qualquer que seja aqui, no caso 3, por um valor muito próximo, ou cada vez mais próximo de zero, um valor positivo cada vez mais próximo de zero, vai dar mais infinito. Né? Portanto, 2 somado a infinito é infinito. A constante não faz diferença alguma nessa soma. Pronto, está provado então, né? Portanto, x igual a 1 é uma assíntota vertical de x, ou melhor, de f de x. Ok? Pronto, determinamos aí uma assíntota vertical. Eu vou voltar aqui, a gente pode perceber isso no gráfico, né? A assíntota vertical, passando aqui uma linha reta pelo 1. Tá? Não vai tocar nem para lá, nem para cá. Você pode também calcular aqui com x tendendo a 1 pela esquerda. Você vai perceber que vai dar, o resultado vai ser menos infinito. Então, satisfaz outra daquelas 4 condições que nós vimos para ser uma assíntota vertical. Vamos então à assíntota horizontal. O que é uma assíntota horizontal? Está aqui, né, um valor, uma linha que você tem aí definida por y igual a uma certa constante a. Né? E você sabe que a função não vai cortar, não vai tocar essa linha. Né? E é a que mais, vamos dizer assim, que mais se aproxima da função dentre todas aquelas possíveis. Ok? E para que essa função, ou que essa reta y igual a seja uma assíntota da função f de x, então o limite dessa f de x, quando x tende a mais ou a menos infinito, tem que ser a. Né? Então, nesse caso, y igual a é uma assíntota horizontal dessa função. Ok? Vamos então a um exemplo, a mesma função aqui, a mesma função que nós vimos no exemplo anterior, né? O gráfico está aí, nós definimos a assíntota vertical lá e agora vamos definir a assíntota horizontal nesse caso. Mas vamos fazer essa definição sem utilizar o gráfico. Como que eu posso fazer isso algebricamente? Bom,
Para provar isso, nós temos que fazer o quê? O limite, calcular o limite dessa função, 2 mais 3 sobre x menos 1, tá aqui, com x tendendo a mais ou a menos infinito. Né? Vamos calcular aqui tendendo a mais infinito. Isso dá para dividir, como nós vimos, em dois limites. Limite com x tendendo a mais infinito da constante 2, que vai dar 2, e o limite também com x tendendo a mais infinito da expressão 3 sobre x menos 1. Expressões desse tipo, né, c sobre uma f de x, quando essa, vou usar aqui uma g de x, né, quando essa g de x tende a mais infinito ou a menos infinito, né, isso daqui vai tender a zero, nós já vimos isso nas nossas aulas. Tá? Então o resultado aqui vai ser 2 mais esse limite aqui é zero. Portanto, o limite é 2. Quer dizer, o meu valor A ali da definição da assíntota é o 2. Portanto, y igual a 2 é a assíntota horizontal da função f de x. Ok? Tá aí, não é difícil não, calcule para mais infinito, com x tendendo a mais infinito ou menos infinito, o valor que você encontrar, se for uma constante, essa constante define exatamente aqui a assíntota horizontal. E a gente pode ver aqui no gráfico, né, que realmente é a linha aí que passa pelo 2, que vai definir essa assíntota, aqui mais ou menos aqui, né, um pouquinho mais para cima aí do que eu coloquei, beleza? Vamos lá, então, para a assíntota inclinada. Essa costuma dar um pouquinho mais de trabalho para se determinar. Então, uma assíntota inclinada, né, ela vai ser uma reta com a forma y igual a x mais b, tá? Uma reta crescente, uma reta decrescente. Tá? Se pelo menos uma dessas duas condições ocorrer, quer dizer, o limite no infinito, com x tendendo a mais ou a menos infinito, da diferença da f de x, quer dizer, desse afastamento que nós temos aqui, né, entre a f de x e a reta, tá? Se esse afastamento aqui cada vez mais, né, diminuir, ou seja, tender a zero. Tá? Se isso ocorrer, com x tendendo a mais ou a menos infinito, nós temos então, né, aí precisa definir a reta ax mais b, ou seja, determinar o a e o b, né, nós temos a reta y igual a x mais b como sendo essa assíntota inclinada. Vamos então aqui ao nosso exemplo de assíntota inclinada. Eu tenho uma função racional, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 1. O gráfico dessa função está aqui e nós vamos definir a assíntota, definir algebricamente a assíntota dessa função. Então, dada a função, nós temos que definir aqui, né, uma reta na forma y ax mais b, equação da reta, né, de tal forma que o limite dessa função f de x, aí, com x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, então, da função f de x, eu vou escrever o que está escrito, né, no slide anterior, y igual a x mais b, então, menos essa reta, a diferença entre a função e a reta, né, tenda a zero. Ok? Bom, só que essa nossa f de x, vamos aqui ao cálculo, ao desenvolvimento desse limite, eu já sei quanto é que tem que dar esse limite. Né? Então, daí a gente vai determinar os valores de a e de b. A f de x é x ao quadrado menos 4 sobre x menos 1. Essa é a nossa f de x. Menos a função ax mais b, que eu ainda desconheço os seus coeficientes. Isso tem que dar zero. Então, vamos desenvolvendo essa expressão aqui. Né? Continuo escrevendo aqui o limite, ainda não vamos calcular esse limite. Tá? O MMC aqui é tudo sobre 1, né? O MMC de x menos 1 e 1 é o próprio x menos 1, então eu vou colocar aqui tudo sobre x menos 1. Então, vai ficar denominador comum aqui x menos 1, que dividido por x menos 1 dá 1, né? Multiplicado por x ao quadrado menos 4 dá o próprio valor
x ao quadrado menos 4. X menos 1 dividido por 1 dá x menos 1, então o x menos 1 aqui vai multiplicar o ax mais b. Ok? Então, esse limite todo tem que dar zero. Aqui, como tem o traço de fração com toda a expressão, não precisa pôr parênteses ou colchete. Ok? Bom, qual que é o nosso trabalho agora? Vamos continuar desenvolvendo algebricamente a expressão. Tá? O que pode ser feito agora, o que precisa ser feito agora, é a distributiva aqui. Eu já vou fazer e já vou considerar esse sinal de menos que nós temos aqui também. Tá? Então, x ao quadrado menos 4, aí vamos lá. X que multiplica ax dá ax ao quadrado, positivo, mas tem um sinal de menos, então menos ax ao quadrado. Menos ax ao quadrado. Depois, x que multiplica b vai dar bx, positivo, mas tem um sinal de menos, então menos bx. Depois a gente vem para cá, ó, menos 1 que multiplica x dá menos ax, sinal de menos troca, fica mais ax. E menos 1 que multiplica b vai dar menos b, com o menos daqui, mais b. Tudo isso sobre o x menos 1 ainda. Isso tem que dar zero, a gente já sabe. Continuando aqui, então nós temos que o limite de x, ou com x tendendo a mais infinito, de toda essa expressão. Agora, o que nós vamos fazer com essa expressão para poder, né, determinar os coeficientes a e b? Vamos agrupar colocando em evidência os termos x. Tá? Então, nós temos aqui x ao quadrado, em dois termos, x ao quadrado aqui, e menos ax ao quadrado. Então, isso pode ser escrito como x ao quadrado, colocado em evidência, né? Aí eu faço 1 menos a, os seus coeficientes, ok? Que aqui é 1 e ali é menos a. Bom, mais quem? Coloque agora o outro termo x em evidência, de menor grau aqui, que é que é o próprio x, então menos bx mais ax, eu colocando x em evidência, eu vou ter menos b mais a, os dois termos. E os que não dependem de x são menos 4 mais b, eu posso colocar aqui, mais b menos 4, ou menos 4 mais b, tanto faz. Tá? Bom, tudo isso daqui vai ser sobre x menos 1, está aqui tudo sobre x menos 1. E tem que dar zero. Bom, agora o que acontece aqui para que eu tenha um limite com x tendendo a infinito, dessa expressão, para que esse limite dê zero? Nós temos grau 1 aqui, né? E aqui nós temos grau 2. Se o termo de cima tiver um grau menor do que o de baixo, tá? O limite com x tendendo a infinito vai dar zero. E para que esse termo de cima tenha um grau menor do que o de baixo, isso daqui tem que ser zero, 1 menos a tem que ser zero, para quê? Para assumir o termo x quadrado. Isso daqui também tem que ser zero para assumir o termo x. E aí sobra somente a parte constante b menos a. Então, para satisfazer essas duas condições, eu tenho que ter 1 menos a igual a zero, o que me leva, tá? Então estou pegando aqui essa primeira situação, né? O que me leva a concluir que a é igual a 1, que a é igual a 1. Tá? E a outra situação aqui, vamos pôr 2 asterisco, então, a primeira a gente já viu, e a outra condição é que menos b mais a também tem que ser zero. Tá? Acontece que o a gente já viu que é 1. Tá? Então, menos b mais 1 igual a zero. Daqui sai também que b é igual a 1. B igual a 1. Tá? Portanto, y igual a x mais 1, tá? É assíntota inclinada da função f de x. Perfeito? A gente pode ver isso aqui no gráfico. Né? Y igual a x mais 1, dá para a gente traçar aqui mais ou menos, vai ter raiz menos 1, intercepto menos 1, tá? É mais ou menos aqui essa linha
que nós temos aqui. Tá? E que continua para cá também. Ok? Essa é a assíntota, portanto. Tá, ok? Bom, não significa que essa função tenha só essa assíntota. Fica aí como exercício, né? A gente calculou aqui a assíntota inclinada. Mas fica como exercício aí mostrar que x igual a 1 é uma assíntota vertical dessa mesma função. Perfeito? Bom, é isso aí. E até o próximo vídeo, em que eu vou começar a falar das derivadas.